preciso só de... Muito bom dia a todos, peço desculpa. Preciso só de compartilhar a tela. Já tenho aqui. Okay. Muito bem. Ok. Bem, este ano, de facto, pensámos aqui num formato um pouco diferente para apresentar alguma informação. Informação essa que não vai ser apresentada de uma forma tão exaustiva como fizemos nos anos anteriores, mesmo porque já só tenho 5 minutos. O professor Mexia foi de facto uma lufada de ar fresco aqui nesta introdução destes dados e deste projeto Qualitomate, e faz todo o sentido, porque nós estamos no 3º ano, nós já temos 3 anos de campanha. E chegamos à conclusão que os nossos objetivos e os nossos objetivos iniciais, no fundo, transformaram-se em muito mais do que isto. O nosso objetivo não é estudar e saber as biologias da mosca branca e estas novas estirpes, os ácaros heliofídeos, da tuta, etc., porque nós já vamos conhecendo. Já vamos conhecendo estes inimigos, sabemos que eles são inimigos-chave, mas começamos já a ter algumas ferramentas e, na sequência do que disse o senhor professor, já vamos tendo algumas ferramentas e alguma informação que podemos dar. Afinal de contas, este projeto tem como principal objetivo, de facto, a qualidade do tomate. A qualidade do tomate que se consegue de muitas formas e principalmente fazendo e utilizando estratégias, e estas estratégias de proteção integrada, nós estamos sempre a falar de forma correta para que consigamos também ter esta valorização na indústria. Portanto, avançando, queria só referir de uma forma geral o que nós estivemos a fazer. Este ano, dos 4 POBs que nós observávamos de forma intensiva e semanalmente, passámos a observar só 3 POBs, aqueles que nós achámos a partir do ano passado e do histórico, que é a forma como nós selecionamos os POBs todos os anos, achámos que seriam os mais interessantes em termos de continuidade e também para conseguirmos ter estas ferramentas para vos podermos fornecer, para que possam depois utilizar nas estratégias que vão utilizar para a estimativa do risco e tomada de decisão, etc., na cultura. E, portanto, nós fizemos observações na zona das caneiras, são as estrelas que estão a vermelho, na zona das Caneiras, na Azambuja e em Vila Franca. No fundo, tentámos escolher a Azambuja, que pronto, já tem ali aquela zona também de Valada. Portanto, tentámos escolher e selecionar locais em que o histórico pode ser mais problemático, para aí conseguirmos também ter mais informação sobre estes campos. Em termos de protocolo e de estimativa do risco, nós mantivemos, portanto, o protocolo já está definido. Mais uma vez refiro à semelhança do que fiz o ano passado, que este protocolo está disponível para quem puder e quem quiser utilizar. É, de facto, extremamente importante, e realçando o que disse o senhor professor Mexia, é extremamente importante fazer a estimativa do risco. E não precisamos, reparem que o que nós estamos aqui a fazer, e vamos ao campo e observamos 25 plantas, etc. No fundo, o que nós estamos a tentar fazer com este protocolo é tentar encontrar uma forma o mais agilizada possível e mais fácil, em menos tempo, que possa ser implementada por vós no campo, mas que se possa fazer de facto. Porque a estimativa do risco não passa só por observar as armadilhas, passa também por observar as plantas e as dinâmicas das pragas são completamente diferentes. Nós temos informação, neste momento temos muita informação, sabemos precisamente o que é que devemos observar, onde é que devemos incidir para que a observação no campo seja o mais execuível possível e o mais fácil e eficaz possível para poder ser implementada. Estamos sempre disponíveis também para ajudar neste aspecto. Relativamente aos dados, mosca branca, os dados desta última campanha, se repararem, nos 3 POBs que nós observamos, temos diferenças enormes. Quero com isto dizer que, e reparem, as colunas são o número de larvas de mosca branca nas folhas, e as linhas são, no fundo,
os adultos que são observados. Este ano optámos por fornecer só informação ou apresentar só informação relativa às observações visuais. E reparem que são completamente diferentes. E isto para dizer o quê? Os campos são completamente diferentes. Nós selecionamos campos com datas de plantação mais ou menos na mesma altura, datas no fundo, tentámos uniformizar o máximo possível para não haver tantas diferenças. A zona não é assim tão distante, portanto já não estamos a fazer, já não estou a apresentar dados da Golgã, que às vezes nos deixava aqui com algumas dúvidas, portanto não são muito distantes, os campos é que são diferentes. E aquilo que eu faço, e as estratégias que eu implemento, e a minha tomada de decisão em cada um dos campos também é diferente. E todas estas tomadas de decisão que eu tomo em cada um dos meus campos pode depois interferir com o aumento ou não das populações das pragas, nomeadamente a mosca branca, que é o que nós estamos a observar. Quando eu refiro que temos número de plantas 25, são as minhas 25 plantas, portanto 100% das plantas que eu observei tinham mosca branca em 10 de agosto. Portanto, isto significa que, está bem, são os adultos, não têm assim tantas larvas, mas os adultos estão lá e estão-se a alimentar. Portanto, e não se esqueçam, a mosca branca está associada e cada vez temos mais essa noção que a mosca branca está diretamente relacionada com a qualidade no que diz respeito à cor. Portanto, isto é importante. Isto é importante porque nos campos o tratamento é feito, quando eu digo tratamento, a estratégia é feita de uma forma e cada pessoa, e cada produtor e cada técnico não pode de forma alguma extrapolar para os campos do outro produtor. Portanto, nós temos aqui dois povos que pertencem à mesma organização de produtores com dados completamente diferentes. Mas é muito complicado quando depois se toma uma decisão e se vai, estou a falar dos técnicos, se vai dizer ao produtor para fazer o mesmo tratamento na mesma altura, porque os campos são diferentes, nós não podemos fazer isso de todo, de todo. E não se esqueçam, tal como disse o senhor professor, menos e melhores, portanto, usar menos e usar de uma forma mais correta no que diz respeito à luta química. No que diz respeito aos ácaros, os ácaros, este ano, e mais uma vez as dinâmicas comportam-se de formas completamente diferentes. Os ácaros, este ano, aqueles que nos tiveram a incomodar foram, sem dúvida, os tetraniquídeos, ao contrário do que aconteceu, e tem aqui a amarelo a realidade do ano passado, em que, aliás, neste POB, são os mesmos POBs, atenção, nos 2 anos. Neste POB, reparem que nem sequer observámos tetraniquídeos, só observámos eriofídeos, enquanto que aqui só houve uma data em que observámos os tetraniquídeos e depois eriofídeos. Este ano não. Este ano os produtores e os técnicos queixaram-se imenso porque tínhamos um problema complicado de resolver com os ácaros tetraniquídeos. E mais uma vez há aqui diferenças e diferenças muito, muito grandes no que diz respeito também aos campos e, mais uma vez, para realçar que não devemos fazer e utilizar as mesmas estratégias em campos diferentes, apesar de se tratar das mesmas pessoas ou até do mesmo produtor que tem campos em locais diferentes, porque até mesmo no que diz respeito aos microclimas são completamente diferentes e os solos são completamente diferentes. Isto é extremamente importante e agora, aproveitando a deixa da colega Ana Paula, no nosso projeto do Mais Solo, a realidade, e de uma forma muito breve, é que nos campos onde nós temos monocultura de tomate, a diversidade no solo, que nós fazemos colheitas de solo e depois vemos qual é a diversidade de artrópodes e também de outros organismos, porque nós temos a equipa do INEAF também a trabalhar com micro-organismos, é completamente diferente. Portanto, isto para dizer o quê? A realidade em termos de biodiversidade em solos de monocultura de tomate é entristecedora. É entristecedora porque, de facto, praticamente não existe, ou quando existe nós temos muito poucos organismos. Pronto. Mas isso ficará depois para mais tarde. Isto para dizer que os solos em monocultura de tomate estão a sofrer muito e nós temos que fazer alguma coisa para conseguir resolver isso. Relativamente à traça do tomateiro, este ano foi o caos, como já se sabe.
campanhas muito prolongadas, tivemos colheitas até outubro, algumas até se prolongaram mais do que estava previsto. Portanto, é claro que a tuta está cá, a tuta absoluta atrás do tomateiro está cá. Mais uma vez para dizer, não podemos descurar. Todos os anos são diferentes, todas as parcelas são diferentes e nós temos é que ter conhecimento e ter ferramentas para conseguirmos gerir as pragas na altura certa, no momento certo e ter o tal pensamento holístico que falava o professor Mexia, que é extremamente importante, porque quando começamos a fazer as colheitas esquecemos, já normalmente a tuta agora nem tem dado muitos problemas e tal, e esquecemos da tal gestão holística e devemos fazer isso sempre, como é óbvio. Só mesmo para terminar, relativamente à proteção da cultura, eu queria ressalvar e também deixar aqui para discutirmos depois no nosso debate. É importante, e nós já sabemos quais são os inimigos-chave, e temos que saber quais são. Eu de facto não compreendo tantos tratamentos para afídeos numa altura em que nem sequer há afídeos. Portanto, e se calhar os afídeos numa fase inicial da cultura nem sequer são inimigos-chave. Portanto, muitos tratamentos para afídeos. A monitorização é extremamente importante e a estimativa do risco tem que se fazer, porque senão nós estamos a fazer proteção integrada e temos que escolher muito bem os meios de proteção. E agora termino com isto. Foi um trabalho exaustivo da professora Maria do Céu Godinho, que pegou em todos os inquéritos que nós fizemos, foram mais de 100 inquéritos que nós fizemos, e foi tentar perceber como é que estávamos a gerir estes tratamentos. E reparem que nós tentámos escolher, mais uma vez, selecionar datas de colheita, datas de plantação mais ou menos semelhantes para conseguirmos ter campos mais uniformes, informação mais uniforme. Mas reparem, nós temos campos onde fazemos 9 tratamentos, outros onde fazemos 13 tratamentos, e estes 3, reparem, faz-se a cruzar e... Portanto, temos aqui afídeos em junho, se calhar nem sequer se justificava, portanto, nós temos que retirar menos e melhor, por favor. E depois temos outros campos plantados na mesma altura, em que fazemos 3 tratamentos. Portanto, nós temos que pensar isto. Provavelmente, isto acontece porque os campos são diferentes e estão em sítios diferentes. Ou então porque são tomadas decisões diferentes. Mas isto é importante, é extremamente importante isto, não se esqueçam, nós temos mesmo que reduzir a utilização destes produtos fitofarmacêuticos. Mas pode ter a ver com estes campos, os campos são diferentes, temos de tomar decisões diferentes com estratégias diferentes. E já agora, só para terminar, os efeitos secundários, que algumas destas substâncias relativas aos produtos que eu apresentei no diapositivo anterior, e reparem que se olharem para este quadro, e eu estive a discutir isto ontem com a professora Maria do Céu, se olharem para este quadro, vocês têm muitas bolinhas vermelhas, muitos efeitos secundários para os nossos auxiliares. Temos aqui os parasitoides, temos as crisopas, temos muitas substâncias ativas que são extremamente tóxicas e têm muitos efeitos secundários para os nossos auxiliares. Mas também temos muitas bolinhas verdes. Portanto, nós temos aqui uma série de substâncias ativas que nós podemos utilizar em detrimento de outras que são mais... Estamos mais uma vez a falar na biodiversidade, que é extremamente importante. E nós conseguimos ter algumas substâncias ativas que nós podemos utilizar em detrimento de outras que têm efeitos secundários extremamente nefastos para a nossa fauna auxiliar. E, portanto, temos que ter esta fauna, temos que juntar isto tudo e utilizar e implementar a proteção integrada como deve ser. E pronto, e é só isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Elsa.